Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 4 de abril de 2020 e esse é o momento da gente fazer uma reflexão, internalizar a palavra de Deus, amém? Eu vou ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e que Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus e alimentar o seu espírito, para que você possa caminhar fortalecido e crendo na presença e na palavra de Deus, em nome de Jesus. O capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas vai falar exatamente da ressurreição de Jesus, da ressurreição de Cristo, que é o motivo pela qual nós nos movemos, nós caminhamos e nós fazemos tudo o que fazemos e vivemos tudo o que vivemos. Se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão. Tudo que pregamos, tudo que falamos, tudo que vivemos e procuramos fazer se torna em vão. Mas o capítulo 24 vai falar exatamente isso, que Cristo ressuscitou e Cristo vive. Então Cristo para nós não é apenas uma informação, e que não seja assim para você também, não seja apenas uma informação, que não seja apenas um conceito, assim, uma concepção que você tem, uma ideia de uma caracterização a respeito de Jesus, ou a respeito de algo com relação ao Evangelho, mas que seja algo para você como uma experiência profunda na presença de Deus. E é assim que Cristo é testificado em nós, pelo Espírito Santo de Deus e pela experiência que temos. Sem a experiência nós temos a informação não é suficiente para sustentar a nossa fé. Nós precisamos ter experiência e viver uma caminhada, uma vida experimental dessa graça maravilhosa, desse poder maravilhoso que transforma vidas, que transformou a minha vida e tem transformado a vida de tantas outras pessoas que têm buscado a entregar a sua caminhada, o seu coração na presença de Deus. E o Evangelho de Lucas, capítulo 24, da palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Vamos lá para o versículo de número 22, que continua dizendo: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bom, essa palavra que fala da ressurreição de Cristo,
porque nós precisamos compreender esse Cristo vivo, presente e operante na nossa vida. Os discípulos estão aqui caminhando para Emaús e eles estavam entristecidos porque Jesus havia sido crucificado. Eles ouviram tantas pregações de Jesus como Salvador, de Jesus como Rei, né, de Jesus como aquele que veio para proclamar o Evangelho, e o Evangelho de Deus, para socorrer as pessoas. E eles estão caminhando para Emaús, que fica mais ou menos, né, a 11 quilômetros, a umas 3 horas de caminhada aí para Jerusalém, tristes, frustrados, decepcionados, cheios de angústia, impotentes com relação ao que aconteceu, um sentimento de derrota, porque eles ouviram tanto de Jesus, creram em Jesus, agora Jesus morreu, e Jesus que pregava na Galiléia, Jesus que pregou em tantos outros lugares, então se tornou a esperança deles, mas eles tiveram uma compreensão, uma esperança um tanto equivocada com relação a Jesus. Eles esperavam Jesus como um rei político, como um presidente da república, como um governador, para conduzir e governar o seu povo, embora Cristo já havia pregado para eles que o meu reino não é deste mundo, o meu reino ele é invisível, o meu reino ele é espiritual, não é um reino político, não é um reino visível. Jesus já havia ensinado para eles tantas outras coisas. Quando Jesus disse para eles que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, e que Jesus construiria o templo, reconstruiria o templo em 3 dias, eles ficaram escandalizados com Jesus porque demorou anos e anos para construir o templo. Então Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e a palavra se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Mas quando Jesus fala da reconstrução ou do templo ser erguido em 3 dias, melhor dizendo, Jesus está falando entre a sua morte e a sua ressurreição, que Cristo, que o Espírito Santo de Deus moraria em nós, porque ao ser crucificado, ao ressuscitar no 3º dia, ele subiu para o Pai e enviou o Consolador, e o Consolador habita naqueles que creem, naqueles que andam segundo o Evangelho. Tantas coisas Jesus havia ensinado. Jesus falou para eles ali no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, deixa eu ler com vocês aqui o que diz a palavra de Deus. Diz assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Jesus já havia ensinado para eles, lá no capítulo de número 9, que ele era o Cordeiro que seria crucificado, mas que ressuscitaria. Mas eles estão caminhando para Emaús aqui frustrados, entristecidos, decepcionados com Jesus. No domingo pela manhã eles já haviam tido a informação sobre a ressurreição de Jesus. No início do capítulo 24 aqui, se você ler, você vai perceber que vai falar das mulheres que encontraram, que foram até o sepulcro e não encontraram Jesus, que deram a notícia a respeito da ressurreição de Jesus, que tiveram uma visão de um anjo, né, e que afirmou que Jesus vive. Então, para você ver a grande diferença de você ter informações e de você ter uma experiência com Jesus vivo. Quando nós temos uma experiência, nós estamos convictos que Jesus ele está ouvindo as nossas orações, que Ele está ouvindo o nosso clamor e que Jesus está conosco. Até mesmo as mulheres, em algum momento, não compreenderam a ressurreição de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 15, Maria Madalena confunde Jesus com um jardineiro, né? E depois que ela vai compreender que é Jesus que está com ela. Então esse capítulo nos ensina algo muito interessante. Eles vão nessa caminhada entristecidos e Jesus, a partir do versículo 15, diz assim, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, né? E Jesus se aproxima deles e pergunta aqui no versículo de número 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupas?
E de que ides tratando à medida que caminhais? E diz assim, eles pararam entristecidos. Eles estavam profundamente entristecidos, decepcionados. E um deles, o Cleópas, respondeu, pergunta de Jesus, tu és o único, porventura, que não sabe o que está acontecendo? Que não sabe as notícias dos últimos dias? Que não sabe sobre o que aconteceu em Jerusalém? A região toda sabe. A notícia correu, o mundo todo está sabendo que Jesus foi crucificado. E é interessante no versículo 19 que Jesus fala assim, ó, ele lhes perguntou, quais? Olha a pergunta, olha como que Jesus se comporta diante dos discípulos. E Jesus, quando pergunta quais, Jesus está dando a oportunidade para eles de abrir o coração, de falar da sua dor, da sua angústia, da sua decepção, das suas frustrações. Jesus está dando a eles a oportunidade Jesus como um conselheiro espiritual, sensível ao momento e ao sofrimento deles, está pronto para ouvir e pronto para aconselhá-los e pronto para dar a eles uma palavra de esperança que vem da parte de Deus e que sustenta o interior e que abre os olhos espirituais e faz compreender o plano e o propósito maior de Deus em tudo isso que está acontecendo. Eles receberam uma notícia difícil, notícias ruins, né, que é sobre a morte de Jesus, e eles foram tomados por essa tristeza e eles não conseguiram compreender, enxergar Jesus, embora Jesus estava ali falando com eles. Talvez as muitas notícias sobre a economia, sobre a infecção, sobre os problemas que vai se acarretando no decorrer dos dias que você tem vivido, pode ser que tenha prejudicado ao seu estado espiritual, ou o seu estado psicológico, emocional, e se você não estiver bem, talvez você não vai compreender o propósito de Deus. Não estou afirmando que isso veio da boca ou das mãos do Senhor, mas eu estou dizendo que em todo momento Deus está ensinando nosso coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar para o bem daqueles que amam a Deus é quando coopera para com a nossa vida espiritual e a nossa proximidade para com Deus. E Jesus pergunta quais. Então Jesus vem ao seu coração nessa hora e pergunta quais. Quais são os seus sentimentos? Quais são as suas preocupações? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Qual é a sua frustração? O que você ouviu de evangelho que não está coerente com o que está acontecendo agora? O que você ouviu de evangelho é o evangelho de Cristo, é o evangelho verdadeiro, ou é o evangelho que diz que o homem é o centro das coisas, que o homem pode pedir tudo que ele vai ganhar tudo, porque o evangelho de Jesus é um evangelho de cruz, um evangelho de arrependimento, um evangelho de confissão, um evangelho de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus para a salvação. O que tem entristecido seu coração? Jesus pergunta quais? Jesus como conselheiro, Jesus como bom ouvinte, Jesus está dando a oportunidade de nós abrirmos nosso coração para falar o que pensamos, o que sentimos, o que está no nosso interior, para agradecer, para tirar toda essa dor, para tirar todo esse peso, porque quando nós nos dobramos, abrimos a nossa boca e nós vamos falando com Jesus, nós vamos sentindo que nós vamos ficando aliviados, aliviado do excesso da sobrecarga, aliviado daquilo que tem talvez nos pressionado, nos oprimido, nos prejudicado de certa forma. E discernir isso é muito importante. Discernir isso é muito importante. Quantas vezes Jesus já havia ensinado os discípulos a respeito dessas coisas e chegou esse momento e eles não compreenderam. Por quê? Porque eles foram tomados pelo sentimento, pelas emoções, e eles não conseguiram se lembrar dos ensinamentos de Jesus. Jesus já havia falado, eu serei crucificado e eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles estão aqui vivendo a tristeza da morte de Jesus, mas não se lembraram que Jesus disse, eu ressuscitarei no terceiro dia, eu estarei convosco para todo sempre, eu estarei sempre com vocês. Eu não sei se você tem se decepcionado ou questionado a Deus por que tudo isso está acontecendo, por que coisas ruins acontecem no mundo, mas está tudo escrito, predito na palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, pegue de Gênesis e vá até Apocalipse, ou no mínimo pegue aqui o Novo Testamento e leia a vida de Jesus.
as palavras de Jesus, os acontecimentos apocalípticos a respeito dos últimos dias, você vai ver que nada é novidade. Para aqueles que estão estabilizados, alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, eles já esperam, e já estão cientes e já estão preparados para tudo isso. Coisas que angustiam a alma e a vida dos homens. Amém? Então, assim, para que você tome consciência e encontre conforto na presença de Deus, e na presença de Deus você vai encontrar o conselho, o bom conselho da palavra do Senhor que vai direcionar o seu caminho. Amém? Então esse texto ele nos ensina profundamente. Vamos ver alguns versículos aqui para que a gente possa continuar aqui refletindo. O versículo 25 vai dizer: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tudo que Jesus estava vivendo e passou, os profetas já haviam profetizado, e Jesus começa a expor aqui a partir de Moisés todas as passagens da Escritura a respeito daquilo que ele ia viver, a respeito dos acontecimentos, começou a expor para eles a palavra de Deus. Por isso que nós afirmamos que a palavra de Deus é o que direciona o nosso coração, a nossa vida, é o que nos orienta, é o que nos dá um norte, é o que estabiliza a nossa vida, é a palavra do Senhor. Então, lá no versículo 31 vai dizer assim, a palavra de Deus: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, quando Jesus está com eles e começa a expor a palavra, eles reconhecem Jesus, os olhos espirituais são abertos, eles começam a ver Jesus, porque eles estavam falando de um Jesus, comentando sobre um acontecimento de um Jesus morto. Eles estavam falando de Jesus para Jesus, sobre um Jesus que Jesus não conhece, que é um Jesus que havia morrido. Mas Jesus ressuscitou, se aproxima deles e pergunta para eles o que estão preocupados. O que está acontecendo? E eles: tu és o único que não sabe? E Jesus pergunta: quais são os acontecimentos? E eles começam a abrir o coração. Isso é maravilhoso da presença de Deus. Como Jesus foi compreensível com a fraqueza deles, como Jesus foi compreensível com a humanidade deles. E no versículo de número 29, nos diz assim: mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. Então, ouvindo essas palavras, eles abriram o coração. Eles começaram a ficar tomados dessa mesma esperança que eles haviam ouvido antes, que é a pregação do Evangelho, e eles constrangeram, insistiram com Jesus: fica conosco, já está terminando o dia, a noite está chegando. A noite, metaforicamente, é uma representação assim de perigo, de risco, de coisas que não conseguimos, a nossa capacidade visual não alcança muito bem, não enxergamos muito bem. Então ele está dizendo, é uma representação daquilo que é obscuro, até de medos, de solidão, porque nós devemos lembrar que as cidades nos dias de Jesus não eram tão bem iluminadas como as nossas cidades nos dias de hoje. As estradas não eram estradas tão boas como nós temos nos dias de hoje. Então era um certo risco. Então eles falam: Jesus, fica conosco. O desejo, eles insistem em ficar com Jesus, que Jesus fique com eles. Então Jesus fica com eles e Jesus continua ensinando o coração deles, porque a partir do versículo 30 diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram o coração. Então eles começaram a lembrar dos ensinamentos de Jesus, o gesto de Jesus, por caminhar com Jesus, por pedir Jesus que ficasse, por passar esse tempo na presença de Jesus. Isso foi extremamente importante para que os olhos deles fossem abertos. E no versículo 33 vai dizer o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e outros com eles. Olha aqui, a palavra de Jesus animou, reanimou, abriu os olhos, eles voltaram a crer e voltaram a ver Jesus como Jesus vivo, ressurreto, pronto.
Eles se levantaram, aqueles que estavam entregues à frustração, à tristeza, à angústia, à decepção, eles se levantaram com as palavras de Jesus e voltaram para Jerusalém para encontrar os demais discípulos e para anunciar que Ele vive. E é isso que nós anunciamos, que Ele vive. Eu não sei qual a experiência que você está tendo com Cristo, mas eu quero dizer que nós pregamos e falamos de um Cristo vivo. Agora, Ele só é vivo para aquele que busca ter uma experiência, para aquele que, como esses discípulos fizeram, fica conosco e busca essa experiência mais profunda com Deus, e Ele se torna real apenas através da experiência com Deus. Porque no mais você pode ter informações sobre Jesus, você pode ter um conceito sobre Jesus, você pode ter apenas notícias sobre Jesus, mas Ele se torna vivo apenas quando você tem uma experiência e o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração, no seu interior, que Ele vive, Ele está com você, Ele fala com você. Isso é extremamente importante que você compreenda. Eu não sei em qual Cristo, qual Jesus que você talvez criou na sua mente ou que pregaram para você. Se é o da religiosidade, se é o Cristo que diz que a sua vida vai ser um mar de rosas, que você não vai ter problema. Se é o Cristo que se tornou a fonte dos desejos, onde você joga uma moedinha, faz um pedido e Ele vai te dar o que você quer. O que Cristo veio pregar foi salvação, arrependimento. Ele está conosco, Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança. Mas você tem que compreender o que realmente a palavra de Deus diz para que você não venha crer num Cristo que é o pseudo Jesus, que é um falso Jesus, que é um falso evangelho. E eu estou repetindo tantas vezes aqui a respeito desse verdadeiro evangelho que você pode conhecer lendo a palavra de Deus, lendo os evangelhos, que é a biografia de Jesus, a história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus viveu e o que Jesus é, acima de tudo, para que você tenha uma experiência profunda de um verdadeiro evangelho, porque é o único que sustenta, é o único que alivia de fato, é o único que não é um engano, que não vai te frustrar, porque Jesus disse: eu vou ser crucificado, mas eu ressuscitarei. E Jesus aparece para esses discípulos, começa a conversar com eles, porque foi uma promessa de Jesus ressuscitar. Ele ressuscitou e ele vem ouvir as angústias dos discípulos, porque Cristo continua com os discípulos. Jesus continua conosco. Embora nós estamos passando dificuldades, Jesus continua conosco. Pastor, mas esses acontecimentos, eles são assustadores. A gente não sabe como serão os próximos dias. Sim, mas eu quero dizer para você, está tudo escrito. Não há nenhuma novidade acerca das coisas que estão acontecendo. Aqueles que conhecem o Evangelho, eles estão cientes de que o caminho a ser seguido é Cristo e que os últimos dias seriam assim. Algumas pessoas têm afirmado: pastor, são dias estranhos. De fato, dias estranhos, de acontecimentos estranhos, de comportamentos estranhos. Mas leia o Evangelho e você vai ver como se comportariam os homens nos últimos dias, próximo à volta de Jesus. Próximo à volta de Jesus. Leia as cartas de Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, ele dá uma lista ali no capítulo de número 3, se não me engano, da segunda carta, a respeito de como seriam os homens dos últimos dias. Olha para o mundo e veja que a palavra de Deus é verdadeira. Então Jesus ressuscitou. Cristo está vivo ou Cristo está morto dentro de você? Você tem uma informação apenas ou você tem tido experiências com Ele? O versículo 32 nos diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É Jesus expondo a palavra para eles e o coração ardeu. O coração ficou inclinado à presença de Deus. O coração se voltou para o Senhor e foi isso que que fez eles levantarem, crer novamente e voltar para Jerusalém, se juntar com os outros discípulos e seguir a carreira e a caminhada, agora sendo direcionado e com o Consolador enviado e habitando neles como servos de Deus, mas o coração ardia.
O seu coração arde quando você ouve a palavra de Deus, você tem ouvido a mensagem do Evangelho e você tem escutado Deus te chamar, o Espírito Santo de Deus te atrair, o Espírito Santo de Deus dizer para você que é tempo de se achegar a Deus, que é tempo de se aproximar de Deus, que é tempo de entrega, que é tempo de alimentar a vida espiritual, que é tempo de se converter de todos os seus pensamentos próprios para alinhar a sua vida com o pensamento da palavra de Deus, dando razão à palavra de Deus. Se achegar diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão a respeito dos acontecimentos. O Senhor tem razão a respeito da minha vida. O Senhor tem razão a respeito do que eu sou, do que eu preciso, do que eu necessito. O Senhor tem razão. Será que o seu coração está ardendo como ardeu o coração dos discípulos? Olha como estava a vida dos discípulos logo após a morte de Jesus, profundamente angustiados. Foi um tempinho com Jesus, ouvindo a sua palavra, e a vida dele, os olhos foram abertos, nos diz aí no versículo 31, no versículo 33 vai dizer que eles se levantaram, no versículo 32 vai dizer que o coração ardeu. São coisas assim que faz parte da caminhada com Cristo. No mais, se for apenas uma informação, você não vai conseguir sustentar uma caminhada profunda e de experiência. Então busque a sua experiência na presença de Deus. Amém? Busque a sua experiência na presença de Deus. Porque quando eles falaram de Jesus para Jesus, sobre um Jesus que Jesus não conhecia, que é um Jesus morto, Jesus poderia dizer para eles: sou eu, estou vivo. Mas Jesus continua caminhando com eles e conversando com eles, expondo a palavra de Deus. E eles perceberam, e os olhos foram abertos, e eles foram enriquecidos, reanimados, porque Cristo vive. Porque Cristo vive. Então se agarre a Cristo, ao Evangelho da verdade para orientar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. As notícias dos últimos dias. Tu és o único que não sabe, Jesus? Como se eles soubessem de todas as coisas. Como se eles soubessem tudo sobre Deus. Não conseguiram ver Jesus, não conseguiram compreender e guardar os ensinamentos de Jesus, que Jesus já havia passado para eles há algum tempo. E eles estão dizendo para Jesus: tu és o único que não sabe das últimas coisas. Jesus é aquele que sabe todas as coisas. E Jesus vai dizer para eles, né? Perguntar para eles quais. Então, abra o seu coração. Jesus deu a eles a oportunidade de abrir o coração. Então, vá a um momento de oração. Todos os dias, clame, porque é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de se achegar a Deus, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Que seu coração seja inundado pela palavra de Deus e que você seja impactado pelo poder do Espírito Santo do Senhor e que você tenha experiências com Deus, uma caminhada experimental, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se
comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, está dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto, se guiado por teu Espírito sou. Não importa o lugar onde estou, eu não temerei. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso.